Olá, meus amigos, irmãos, inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios, para o vídeo 192. Se você não é inscrito, você pode se inscrever, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser atingidas com essa matéria. Então, vamos ao tema. A organização das Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová são filiadas à ONU? Por que dessa pergunta? Porque olha só, no meio hoje, atualmente, de informações tão amplas com as redes sociais, hoje as pessoas entram aí nas redes sociais, falam o que querem e muitas vezes levantam, dúvidas, questionamentos. Algumas das informações que são passadas não têm objetivo nenhum de instruir, de fortalecer, de fazer você ser capaz, para que nós possamos ter mais conhecimento das coisas. Não, muitas das informações tão somente para levantar dúvidas sobre uma pessoa, sobre uma instituição, sobre algo. E essas dúvidas, esses questionamentos, podem fazer com que pessoas pensem mal de uma pessoa, pensem mal de uma instituição. E algo que nós precisamos, eu particularmente, eu gosto de considerar, é que quando nós nos escondemos de alguns questionamentos, eu acho que isso pode não ser produtivo. É claro, não é ficar dando vazão a toda a informação, querer responder a tudo, não. Mas existem questionamentos, informações que eu acredito ser interessante esclarecer, porque existem pessoas ingênuas, pessoas que podem ser vítimas de pessoas. E aí o bom esclarecimento pode ser de ajuda. Você já tem visto aí várias informações sobre golpistas e como não cair nos golpes. Por quê? Algumas empresas prezam para que seus clientes não sejam vítimas dos golpistas. E aí eles lançam campanhas publicitárias dizendo, olha, eles vêm com esses argumentos, olha, eles falam isso, não caiam nessa conversa. Então não adianta só dizer assim, não dê atenção a essas conversas. É interessante mostrar qual conversa, qual a matéria específica e o que nós podemos esclarecer para que você não seja vítima. Então olha só, eu vou, como tem aí nas redes sociais atualmente, porque de vez em quando os críticos da organização das Testemunhas de Jeová, aqueles que odeiam, têm um ódio muito grande no seu coração. Esse ódio é perverso, porque eles acabam pactuando com a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então essas pessoas propagam mentiras, por algum motivo não se dando conta que são vítimas ou instrumentos ou são apoiadores de Satanás. E aí alguns lançam um questionamento sobre a participação da organização das Testemunhas de Jeová na ONU. Dizem que são filiadas à ONU. Mas por que desse questionamento? Por que esse medo todo da organização ser filiada ou as Testemunhas de Jeová serem filiados à ONU? A princípio, vamos fazer o seguinte, eu vou ler porque surgiu, existe bastante desses comentários nas redes sociais, vários vídeos. Mas nesse canal nosso aqui, Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios, especificamente, uma pessoa mencionou assim, deu uma olhadinha, é a Maria Auxiliadora que disse: eles já te falaram que eles estavam associados à ONU? Olá, Maria Auxiliadora, um grande abraço para você. Olha só, eu não quero entrar no mérito do porquê você perguntou isso. Na verdade, eu sou Testemunha de Jeová desde a minha infância. Eu conto isso nesse canal e eu tenho uma visão muito geral da organização, muito tranquila. Eu sei o que acontece ali e aqui. Eu estou tranquilo nessa questão. Mas você levantou uma questão, eu não quero fazer um mau juízo de valor, por que desse questionamento? Mas eu digo assim, no geral, as pessoas têm usado esse argumento para tentar enfraquecer a confiança das pessoas na organização das Testemunhas de Jeová, na religião, para afastar. Mas por que disso, Por que esse temor da organização ser filiada à ONU? Então vamos falar um pouco sobre isso. A princípio nós precisamos transmitir aqui nesse canal o que é a ONU.
A ONU é tão somente a Organização das Nações Unidas. Em termos bem fáceis, né, da gente tentar entender, existe uma instituição quando então vários governos são filiados. Essa Organização das Nações Unidas foi criada para promover a cooperação internacional. Ela é financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos países membros. São cerca de 193 Estados-membros atualmente. Conseguimos entender? É fácil, né? A Organização das Nações, a ONU, ela tem uma sede, e aí os países do mundo inteiro são filiados, são 193, né, no momento desse vídeo, e aí eles financiam. Quem financia? Quem paga? Você, eu. É porque os países, os presidentes de cada país não tiram o dinheiro do bolso, não. É contribuição da nação, que é pago com nossos impostos. Então nós pagamos os impostos aos governos, e esses governos são filiados à ONU, são membros, e eles ajudam a financiar a ONU. Mas o que acontece? A ONU tem vários objetivos. Veio da última, a Liga das Nações, que foi criada com o objetivo de fazer com que guerras mundiais não ocorressem mais. Essa foi o inicial propósito da Liga das Nações. Depois veio a ONU, né, as Nações Unidas, e tem outros objetivos em torno dessa instituição. Não somente trazer a segurança e a paz mundial, mas também promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e promover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. Aí talvez a pessoa para pensar e fala assim, mas qual o problema de uma organização religiosa ser filiado a uma instituição que tem tão bons objetivos? Olha só, aí nós precisamos entender o seguinte. As Testemunhas de Jeová, como organização, já por décadas, em suas muitas publicações, tem demonstrado que não aceita a forma de Satanás e seus investimentos para quebrantar a fé das pessoas. Entendeu isso? A organização de Jeová atualmente, as Testemunhas de Jeová como organização, não aceitam as formas, os esquemas filosóficos, políticos, incluindo a ONU, com o seu propósito de promover aquilo que Jeová diz que não ocorrerá. Exatamente o quê? As Nações Unidas, elas dizem de forma clara, e esse é o objetivo, de unir as nações, os governos do mundo, cada vez mais, fortalecendo esses, para que esses tragam a paz e a segurança mundial duradoura. E isso vai de encontro com a palavra de Jeová. Dá uma olhadinha aqui no que diz Mateus capítulo 6, o 9 e o 10, que diz: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Essa oração, modelo, essa oração tem sido, vez por outra, repetida por muitas religiões, muitas pessoas conhecem, mas elas muitas vezes não vivem essa oração. Nós pedimos o reino de Deus, o governo de Deus, para que Ele venha e estabeleça a tua vontade, governo de Deus, estabelecendo a vontade dele aqui na terra. O governo de Deus é que vai estabelecer a vontade, não vai ser outros governos. Essa oração modelo que o próprio Jesus Cristo ensinou, e Jesus Cristo como o rei será aquele que assumirá o controle da humanidade. É Ele que trará a paz e a segurança, não os governos do mundo. Vamos reforçar isso no que é dito aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Exato, é assim que nós, como testemunhas de Jeová, entendemos. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. É esse que vai trazer o reino de Deus. É ele que assumirá o controle dos assuntos da humanidade. É claro que também como organização, e nós, testemunhas de Jeová com bom senso, vamos entender que dentro das Nações Unidas, dentro da ONU, existem várias pessoas ali, em vários setores, comprometidas com os objetivos da ONU. De boa fé, querem fazer o melhor. Nós acreditamos de verdade nisso, mas de verdade também concordamos que isso é um esquema que tem sido usado por Satanás. Biblicamente, nós entendemos que Satanás usa essas informações para desviar as pessoas. Portanto, as testemunhas de Jeová rejeitam qualquer forma de esquema de Satanás para promover ensinos que são contrários à palavra de Jeová. Mas isso quer dizer que, então, a organização das testemunhas de Jeová tem que se afastar de tudo que tem a ver com a ONU? Nós vamos entender isso. Olha só, o que você, como cristão verdadeiro, você que já entendeu a base bíblica, você que já está alinhado com a vontade de Jeová, o que você entende quanto aos governos humanos? Esquece a ONU, os governos. Você acredita realmente que os governos podem trazer paz e segurança duradoura para a Terra, para a sua região? Porque cada setor é governado, né? Tem um governo específico. Você acredita? Não, não dá para acreditar. Nós sabemos, né, por bem intencionados que sejam, as coisas mudam. Estão alinhados politicamente com muitas coisas que é difícil manter uma postura correta. Muda, o governo de período em período muda. Mas olha só, você pode fazer o seguinte, dizer que eles não trazem nenhum benefício? Não, aí você está sendo extremista, porque os governos trazem benefícios. Nós pagamos nossos impostos e nós, como pagadores de impostos, nós podemos até mesmo nos beneficiar daquilo que os governos fazem com esse dinheiro. Nós pagamos, esse governo usa, não é eles somente não, eles usam os recursos. E aí tem países, você pode recorrer a isso, né, ver claramente, tem locais em países, tem locais ali específicos que a região é muito boa, tem um baixo índice de violência, a escolaridade é muito bem trabalhada, a saúde pública funciona, aí já outros não, aí de período em período muda, porque muda os governos, mas você não pode dizer que são todos uma decadência em tudo, não, porque eles trazem uma certa medida de ordem e de progresso, de benefício. Tem locais que são muito bonitos, bem arrumados, limpos, já outros não, então depende do governo. Essa é a fragilidade dos governos, não é que eles são totalmente ruins, não. Essa é a fragilidade, por isso nós precisamos de Jesus como nosso rei. Agora, o que isso tem a ver com a ONU? Vamos lá. A ONU é tão somente, vamos dizer assim, um CNPJ. É uma instituição, é um prédio, concreto, base, vidros, janelas. Eles só existem porque esses governos estão filiados à ONU. Eles são membros da ONU. É eles que decidem. Não é a ONU decide. Não, é somente uma figura de linguagem, né? Porque é uma instituição. Quem decide são os governos. Eles votam, eles trabalham ali e no tema geral internacional, aquilo que é mais preocupante, os governos decidem. E isso traz total prejuízo à humanidade? Não, porque olha só, se você não reconhecer que tem os benefícios, eu acredito que a mente não está ainda bem aguçada para a realidade, porque a ONU tem trabalhado e seus objetivos muitas vezes têm sido benéficos. Quando existem desastres naturais, a ONU envia ali equipes, mantimentos, ajuda humanitária e muitos são beneficiados com essa ajuda da ONU. Em conflitos armados, a ONU também promove ali
a organização tentar apaziguar a situação, envia membros, o exército de membros, países membros, vão para lá e tentam ajudar. E muitos são beneficiados, sim. Mas é duradouro? É o que a humanidade precisa? Não. Mas é ruim de tudo? Não, não é ruim de tudo. Então, quando você passar perto do prédio da ONU, você não precisa fechar os olhos, olhar, aí sair correndo. É a ONU, a fera vai sair daqui, o bicho vai pegar. Não precisa acelerar o carro não, que você de repente bate ali no poste na esquina e aí o prejuízo é maior. Ah, mas a pessoa tirou a foto ali da ONU, oh meu Deus do céu. Você fica espantado com isso não. É só um prédio, é uma instituição, calma. São os governos do seu país. Você contribui ali com os impostos e ele ajuda a ONU a promover interesse. O que nós estamos falando aqui é que a ONU traz alguns benefícios, sim. Ah, mas teve até na época da pandemia, mas aquele é o braço direito da ONU, eu não vou ouvir nada. Calma, meu Deus do céu, ali tem pessoas, médicos, cientistas, pessoas que trabalham em prol de coisas boas, sim. A ONU, que eu estou tentando aqui dizer, é porque tem um propósito de dizer que ela vai trazer paz e segurança à humanidade de forma duradoura. Isso não vai ocorrer, aí nós rejeitamos. Então Satanás se aproveita desse ensino para desviar pessoas. Esse é o ponto. Se a gente não entender isso, a gente fica achando que quando passar perto do prédio, ou ver uma foto, tira essa foto daqui, calma. Não precisamos temer dessa forma. Nós entendemos e rejeitamos o propósito de Satanás usando a ONU, mas temos que entender que traz benefícios. A própria Organização das Testemunhas de Jeová recorre aos direitos humanos da ONU para conseguir muitos benefícios. Irmãos que são encarcerados, governos que tentam limitar a livre expressão da fé. Então aí a organização recorre às Nações Unidas, à ONU, e ali trabalha, com seus advogados, e muitos já foram beneficiados. De vez em quando sai uma decisão favorável à Organização das Testemunhas de Jeová, dizendo que estão certas, que pode, aí vai ter uma reunião, vão analisar, vão lançar sanções, vão notificar o governo local. Então, mas pode fazer uso? Pode, assim como nós fazemos dos governos humanos, qualquer um, da prefeitura, do estado, da federação, nós pagamos os impostos e temos direitos legais como indivíduo e a organização como instituição. E eles se beneficiam e usam bem esses direitos. E quanto a entrar nessa questão que a Maria Auxiliadora levantou, das Testemunhas de Jeová como organização ser filiada à ONU. Olha só, por décadas existem militantes contra as Testemunhas de Jeová, que eu sempre digo aqui no canal, não são pessoas que são contra algo errado, ou que querem promover a adoração verdadeira, ou pessoas que estão alinhadas a limpar a humanidade das coisas ruins. Não tem nada a ver com isso. São pessoas revoltosas, pessoas iradas, que trabalham única e exclusivamente contra as Testemunhas de Jeová. É isso, pode ver que eles são militantes, eles não falam mais nada a não ser contra as Testemunhas de Jeová. Então essas pessoas eu não consigo dar ouvido, porque ninguém que fala tão somente bem ou tão somente mal pode ter razão, porque as coisas não funcionam assim. Então, Maria Auxiliadora e outros que estão me ouvindo, então eu vou entrar nessa questão. Olha só, como eu disse, a Organização das Testemunhas de Jeová, elas têm direitos, E a ONU oferece alguns direitos legais que não batam em conflito, não viola a base bíblica. Então, naquilo que é de proveito próprio, legal, a Organização das Testemunhas de Jeová tem direito como organização. Então, eu vou esclarecer o seguinte. Há algum tempo atrás, especificamente em 1991, tornou-se necessário um registro junto ao Departamento de Informações Públicas, DPI,
como organização não governamental, ONG, para ter acesso às pesquisas disponíveis nas bibliotecas das Nações Unidas sobre saúde, ecologia e problemas sociais. Bem antes dessa data, de 1991, a organização já fazia pesquisas usando a biblioteca. Olha só, tão fácil de raciocinar isso, é tão fácil. Mas vamos lá. Existe uma biblioteca nas Nações Unidas. Muito, olha, vasta, né? Imagine quantos países podem até colaborar, mandando livros, diversos assuntos. Então a organização das Testemunhas de Jeová ali pesquisa informações gerais. Mas para ter acesso, antes ela já fazia pesquisas, mas para ter acesso a partir desse ano, teve que fazer um registro, né? Se colocar ali, olha, quem é você? Eu estou sendo só popular, tá? Quem é você? Ah, é a organização das Testemunhas de Jeová, tal. Aí colocou lá os dados, com sede em tal lugar, tantos membros, tantos ativos no mundo inteiro, tal. Aí fez um registro. Então somente isso. Aí veio uma situação que em determinado momento, pelo menos nos últimos, para preencher esse registro, as Testemunhas de Jeová tinham que colocar uma situação que batia contra aquilo que acreditam na palavra de Jeová. Antes não. Antes era um registro comum, só para ter acesso. Olha, um registro comum para ter acesso. Nada que formava, olha, você agora vai ter privilégios, você vai ser um associado com benefícios, imunidade, você vai ser membro aqui da... Não tem nada a ver, é só um registro. Quando você vai fazer uso de uma biblioteca, antigamente tinha as locadoras, lembra? Você tinha que até fazer um registro para saber aonde vai, o que você está pegando, quando você vai entregar. Gente, é tão simples isso, mas isso não dava privilégio nenhum, não, a organização não apoiava as Nações Unidas. Chegou um certo momento que o novo critério foi delongado isso, um ponto específico, que aí a organização, não, então não dá, isso agora a gente então prefere não fazer o uso. Então até então tinha um registro da organização lá. Simples assim. Que mentalidade vai contra a razão? Somente a tacanha, somente a presa, somente aquela que não quer pensar mais nada. Oh, mas eu vou sair da organização porque ela foi filiada à ONU. Meu irmão, você precisa avançar a madureza espiritual, porque está sendo presa fácil. Está sendo presa fácil. Eu particularmente, eu fui há pouco tempo num centro cultural de um município, e aí existia ali discos, violões, museu. E tinha uma parte que era voltada à cultura, ao folclore. Aí eu olhei, tá, isso aí. Aí tinha que mostrar ali a lista de presença. Eu fui ali, assinei, Ronaldo Canedo, a minha família assinou. Tá lá, eu visitei aquele local. O Ronaldo tá visitando esse local que tem o folclore, essas máscaras. Oh! Não, eu fui numa outra parte, cheguei, tá. Eu não saí correndo, porque eu não preciso sair correndo. Aquilo e sair correndo, como aquilo vai me destruir, vai me levar para dentro de um caixote, e o homem do saco vai pegar e vai me levar. Não, a gente não precisa ficar nesse pavor, A organização precisava fazer pesquisa, tinha um registro, era necessário fazer o registro, aí não tinha nada contrário ali, a partir de um certo momento. Esse registro exigia uma determinada situação, que a organização falou, não, isso aí não, e ponto. Você vai sair da organização por causa disso, você é uma presa fácil. Tome cuidado, avance, se fortaleça. Você está sendo vítima aí, né? Eu acho que a gente precisa... Então é tão somente isso. Então fazer um mistério em cima da ONU, é o braço direito da ONU, como eu vi aí em pandemia. Meu Deus do céu, gente. Vamos melhorar nisso. Olha, é uma sugestão de um amigo, de um irmão que deseja que você, se você sair um dia, saia com as próprias pernas, consciente do que está fazendo, de algo grave que a organização está promovendo. Não dessas conversas fiadas de redes sociais, né?
Vamos tomar cuidado. Mas antes, eu gostaria de ler um texto bíblico que diz assim, Provérbios 11, 9, que diz: com a boca o apóstata arruína seu próximo, mas pelo conhecimento os justos são salvos. Os apóstatas, ou pessoas desinformadas, ou pessoas que têm um foco muito crítico, que não vê mais nada a não ser aquilo que foi dito, pode estar arruinando a fé. Porque eles minam, em especial os apóstatas, tá? Porque eles trabalham, eles têm conhecimento, eles sabem, quando eles lançam essas matérias, eles sabem a verdade, mas isso lança dúvida? Sim, então vamos bater com dúvidas. Ah, mas tem pessoas sábias, pessoas que vão discernir a verdade, e aí vão trabalhar a verdade, e por essa verdade poderão ser salvos. Tá, isso é o que eu gostaria de falar quanto a essa questão da ONU. Talvez a gente possa dialogar mais um pouquinho, mas eu acho muito básico, muito fácil de entender quando queremos entender. Quando temos ódio, às vezes no coração, ou temos um objetivo ruim, aí vamos sempre lançar dúvidas. Se temos um bom propósito, se temos um bom coração, temos uma finalidade de agradar a Jeová mesmo, aí, Ronaldo, eu não tinha entendido dessa forma. Agora eu entendi, verdade, eu vou defender aquilo que eu acredito. Por isso eu digo, é interessante ter conhecimento, é interessante discutir alguns assuntos, mas também, mais do que isso, é interessante abrir o nosso coração e entender a verdade e as mentiras que são contadas. Acredito ter contribuído para o esclarecimento. Qualquer outra dúvida a gente fala aí no Interagindo ou quem sabe um novo vídeo. Tá bom? Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová. Até o próximo vídeo, meus irmãos, amigos, todos os inscritos aqui do canal. Tchau, tchau.